No versículo 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Nós estamos caminhando nessa mensagem. Se você pegar a tradução Nova Linguagem de hoje, ela dá uma invertida no texto. Ela coloca assim: preparai a terra, na condição de preparar ali a condição da lavoura, semeai segundo a justiça, e você vai colher segundo o amor. A palavra aqui, misericórdia, é traduzido com amor. Se você pega um agricultor, por exemplo, quando ele vai fazer uma semeadura, ele precisa arar, ou seja, preparar a terra. Você pega ali, seja uma enxada, você pega um arado, e você vai afofando aquela terra. Às vezes algumas coisas dentro daquela terra precisam ser tiradas. Por exemplo, pedras. Às vezes o terreno é desnivelado, você precisa nivelar. Mas eu vou ficar só nessa condição, daquilo que necessita ser tirado. Na segunda parte desse versículo, a Bíblia diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia e lavrai a terra. A terra precisa ser preparada, irmãos, para que ela possa receber a semente. Isso, na condição física, espiritual, não é diferente. E algumas coisas da terra, elas precisam ser tiradas. Quando nós olhamos da Bíblia, nós vamos ver que pedra na Bíblia pode representar um memorial. Você vai ver isso em Josué capítulo 4. Quando Deus pede a Josué, quando eles passarem o Jordão, eles pegarem pedras, cada um da tribo, são 12 cabeças de tribo, para que fosse uma espécie de um memorial em relação daquilo que Deus havia feito. Então, pedra pode ali representar uma condição de algo que vai ser lembrado. Você pega, às vezes, alguns monumentos que são erguidos, que fica aí durante anos e anos. Mas pedra da Bíblia também, ela pode ser representada numa condição, quando nós olhamos, de julgamento e punição. Você vai ver João capítulo 8, aquela mulher que foi pega em adultério, eles queriam fazer o que com ela? Apedrejar aquela mulher. Eles queriam apedrejar ela. E Jesus vem ali e nós conhecemos o texto. Só que eu queria que você pegasse a tua Bíblia, no livro de Mateus, por gentileza, é o capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Pega aí na sua palavra de Deus. Livro de Mateus. Jesus está aqui contando a parábola do semeador. E ele vai trazer algo não só numa questão física. Depois você pode acompanhar, não está funcionando o plasma da Bíblia? Aí depois você coloca lá, Mateus é o capítulo 13. Vamos lá, nome de Jesus. Isso, livro de Mateus, é o capítulo 13, para a glória de Deus. Eu vou ler com vocês, irmãos, a partir do versículo 20 e o versículo 21, somente. Diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, Jesus traz a condição de pedra para uma questão espiritual. E ele nos mostra que quando a pedra, a palavra, a semente, que é a palavra de Deus, ela não frutifica. Por isso que é necessário que nós venhamos preparar a terra. Que olhando para o nosso coração, nós venhamos perceber aquilo que precisa e necessita ser tirado do coração. Porque, às vezes, durante anos, muitas coisas vão sendo colocadas. O que representa a pedra? Mágoa. Muitas vezes uma ofensa no coração, uma tristeza, um desânimo. Muitas coisas vão sendo alcançadas. E essas pedras, ela impede que a palavra frutifique. Por isso que nós estamos num tempo de preparação. Porque quando a semente, que é a palavra de Deus, ela for semeada no seu coração, ela vai frutificar. Você vai ver o fruto do Senhor, esse bom fruto de Deus, ele frutificar sobre a sua vida. Mas cabe a nós tirar a pedra. Evangelho de João, é o capítulo 11. Isso, vamos lá. Evangelho de São João, é o capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 39. João, Evangelho, é o capítulo 11. Pega aí na sua Bíblia.
Isso, no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, verso 39. E disse Jesus, ele está diante do túmulo de Lázaro, tirai o quê? A pedra. Somos nós que tiramos. E quantas vezes o Senhor tem falado, e às vezes a pessoa, ela justifica com Deus. Desculpe a expressão da palavra, ela se faz de surda para com o Senhor, como se não fosse com ela. Diz, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal. Há uma justificativa, porque já é de 4 dias. E disse Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, o quê? A pedra. Jesus mostra o que precisa ser tirado. Somos nós que tiramos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. É o Espírito de Deus que vai nos mostrando as pedras do coração que precisam ser tiradas. Você está num culto, numa mensagem, Deus vai falando ao seu coração. Então, tudo aquilo que não é do Senhor, que não vem de Deus, atrapalha a frutificação da palavra. Porque a palavra do Senhor é semeada no seu coração. Esse é o solo, essa é a terra. E se nessa terra há pedras, a palavra não frutifica. Às vezes ela pode até nascer, mas ela não vai gerar o fruto necessário para que você venha caminhar. Por isso que a caminhada de muitos é difícil. Às vezes aquela pessoa, irmãos, que sei lá, por algum motivo, ela foi ofendida, ela foi machucada, por exemplo. Se ela não tirar esta pedra do seu coração, todas as vezes que circunstâncias acontecerem, ela se ofende. Aquilo vai atrapalhar. E, sei lá, às vezes ela pode ter saído do culto. Ela pode ter tido o culto da vida dela. Aquela ofensa no coração, ela mitifica tudo aquilo que ela acabou de ouvir. É como se aquilo não existisse, é apagado sobre a vida dessa pessoa. Por isso é necessário, versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem. E o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixas, o rosto envolto num lenço, e disse Jesus, desligai-o e deixai o quê? Ir. Quando eles tiraram a condição daquilo que representava a pedra, a morte, ela foi vencida. Enquanto a pedra não é tirada, a morte permanece. Enquanto aquela pedra não foi tirada, Lázaro se estava de uma forma como morto. Quantos estão vivendo uma condição de mortificação sobre a sua vida porque pedras precisam ser tiradas? Às vezes da vida sentimental, às vezes do casamento, às vezes da vida financeira também. E muitas áreas que a pessoa ela não tira. E ela vai vivendo não a vida de Deus. Quando aquela pedra foi tirada, a vida do Senhor alcançou Lázaro. Tira a pedra, a vida de Deus vai alcançar você. Você vai ver a vida do Senhor alcançar também a sua casa. Muitas vezes é algo pequeno, irmãos, mas atrapalha. Vamos em Eclesiastes. Mensagem nova, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A segunda parte da mensagem. Isso, livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios. Pega aí, Eclesiastes. Capítulo é o capítulo 10. O versículo é o versículo 1. Achou? Amém? Achou em casa? Glória a Deus. Diz assim, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estutícia. Eu fico na primeira parte do versículo, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro. O que é uma mosca morta? Mosca, grande ou pequena? Pequena. Muitas vezes é algo pequeno que está gerando grande dano na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que aquilo que é bom, o que é a condição de um, vamos dizer assim, de um unguento, de um perfume.
Não serve, irmãos. Sei lá, você vai amanhã, pelo que parece, alguns restaurantes vão abrir, pelo que parece. Mas assim, aí você vai, sei lá, você está todo serelepe, volta lá no restaurante, aí você pede um prato que você gosta, aí daqui a pouco vem aqui, sei lá, está um friozinho, você pede uma sopa, e quando você vai comer, daqui a pouco está aquela mosquinha assim, ó, só igual um nadador na sopa, nadando. Tic, 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 tic. Aí você fala, que gracinha, aí você pega ela, joga de lado e tome comer a sopa. Não, ou seja, é algo pequeno, mas estragou o seu prato. Muitas vezes é algo pequeno que está trazendo grandes danos à sua vida. É algo pequeno que está trazendo grandes danos à sua casa, à sua condição física e à sua condição espiritual. Por isso é necessário tirar. Muitas vezes aos seus olhos não tem nada a ver. Muitas vezes aos seus olhos está normal, está comum. Você vai ver muitos reis de Israel, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aos olhos deles, não, parecia que era certo, parecia que era correto, parecia que não tem nada a ver. Não tem, irmãos. Se é contrário aos princípios da palavra do Senhor, nós temos que tirar. Cantares de Salomão, você está em Eclesiastes, à sua direita. Você vai ter Cantares, é o capítulo 2. Livro de Cantares de Salomão, é o capítulo 2. Pega aí na sua Bíblia. Nome de Jesus. Vamos lá. Depois a gente entra na terceira parte dessa mensagem lá de Oséias, capítulo 10. Achou? Diz assim, versículo 15, Cantares 2,15, diz, apanha-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal que as vinhas. Por quê? As nossas vinhas estão em flor. Ou seja, se está em flor, está perto a produzir o fruto. Mas quantos frutos não estão sendo produzidos por causa dessas raposas, dessas rapozinhas, dessas pequenas coisas que sobrevêm sobre a vida da pessoa? Que às vezes ela vai guardando no coração. Por isso é tempo de preparar a terra, irmãos. De você preparar o seu coração para receber aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que provém de Jesus, porque isso fará a frutificação do Senhor sobre você. Volta lá em Oséias, capítulo 10. Volta lá, Oséias, é o capítulo 10. Por gentileza. Livro de Oséias. Aí em casa também, às vezes assiste o culto pela internet, às vezes tem muitas coisas que vêm para distrair, distração. Se for possível aí, preste atenção no nome de Jesus. Isso, livro de Oséias, é o capítulo 10. No versículo 12, diz, semeai para vós em justiça. Todo aquele que semeia, ele vai colher, porque ele vai colher segundo a misericórdia de Deus. Ceifai segundo a misericórdia. Lavai o campo da lavoura. Antes da semeadura vem a preparação da terra. Quando você prepara a terra, a semente começa a ser semeada. Assim, se o nosso coração preparado está, Deus ele vai semear a sua semente. E você vai ver a frutificação do Senhor sobre a sua vida. Aí diz mais, continuando o versículo. Diz, porque é tempo de buscar a quem? Ao Senhor. Vamos parar aqui. A condição de você buscar, quando você pega uma semente, preste atenção, você preparou a terra, você lá fez os sulcos direitinho, você colocou a semente, você tampou os sulcos, você regou aquela terra. Eu me recordo de um lugar onde eu estava pastoreando, que atrás da igreja tinha um lugar, era a cozinha e atrás tinha um espaço. E ali a gente às vezes a gente almoçava ali. E quantas vezes a gente chupando melancia ali, acho que alguém deve ter jogado caroços ali, ou feito ali, nasceu um pé de melancia, começou a ramar ali o pé de melancia. E aí ele cresceu aquele pé, ficou grande o pé de melancia. Aí um dia eu estou vendo lá a melanciazinha, pequenininha. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. E aí começou a crescer a melancia. E aí eu fiquei animado, comecei a regar todo dia a melancia, porque eu falei, não, vou chupar melancia de graça agora, aleluia, glória a Deus. Só que o que aconteceu, irmãos? Demorou, algumas melancias apodreceram, elas chegaram no máximo do tamanho de um melão, por exemplo. Não cresceram mais.
E aí eu fiquei bravo, falei, poxa, tá de brincadeira, mas aí a gente tirou uma, mesmo assim comeu. Teve que comer, a gente comeu. E aí depois eu fui atrás para saber. Depois eu fui fazer algumas pesquisas e eu percebi alguma coisa. Primeiro, aquela terra, ainda que a semente ela foi semeada, havia algo que faltava naquela terra. Não era uma terra que tinha nutrientes, irmãos. A gente vai ver, se eu pegar, por exemplo, uma semente e plantar em barro, por exemplo, vai nascer alguma coisa? Não, mas e se eu plantar em terra preta? Que é uma terra ali rica em relação do que é necessário. Às vezes era necessário adubo. E aí eu estava vendo pesquisas que muitos, para pegar, às vezes você pega aquelas melancias, o irmão Éder está aqui, esse final de ano sempre traz umas melancias, não dá nem para carregar a melancia, tem que carregar por 2. Toda vez eu lembro do fruto lá de Canaã. São, muitas vezes, adubo, às vezes adubo químico, que são colocados para que ela possa crescer. A condição da semeadura da semente é necessária. Mas a Bíblia diz que a condição de você permanecendo, buscando em Deus, porque como a terra, ela vai extrair, a semente vai extrair da terra aquilo que ela precisa para que o fruto possa crescer, assim também nós do Senhor. Aquilo que nos dá vida, aquilo que nos dá condições de continuar, de permanecer de pé, vem de Deus. Porque quantos recebem a semente no coração, mas não continuam buscando ao Senhor para receber aquele revestimento, aquela unção do Senhor que vai dar essa condição. Por isso, é tempo de preparar a terra, diga glória a Deus, mas é tempo de buscar ao Senhor. A condição de você buscar a presença de Deus, ela tem uma condição, primeiro, de você saber que provém dele e vem dele aquilo que você precisa. Isso em qualquer sentido, em qualquer aspecto da sua vida. Diga amém. Por isso, ele vai declarar, verso 12, porque é tempo de buscar a quem? Ao Senhor. Isso nos mostra uma condição de dependência de Deus. De você depender dele. De você saber que sem ele você não tem vida. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podereis o quê? Fazer, irmãos. A terra precisa de nutrientes necessários para que um fruto ele possa produzir. Assim a semente, ela é semeada, mas a condição da dependência é necessária. Para que você possa buscar e você possa ver, seja o fruto do Espírito Santo, Gálatas, amor, alegria, paz, longanimidade, ser produzido no seu coração. E você vê esse mover do Senhor a cada dia. Vamos no livro, guarde aqui, Oséias, vamos no livro dos Salmos, Salmos capítulo 63. Livro dos Salmos, olha aqui que o salmista, ele vai nos mostrar, Salmo 63, pega aí, vamos lá, nome de Jesus. Livro dos Salmos, capítulo 63. Isso, pega aí na sua palavra de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 63. Que Deus possa, assim, abençoar a todos. No versículo 1 diz, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza, a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios o quê? Te louvarão. Mas começando no versículo 1, ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede o quê? De ti, dependência. Querido, que nós venhamos depender de Deus. Nós precisamos preparar a terra. Isso é necessário. Tirar aquilo que possa representar as pedras. Mas é necessário que você possa depender dele. Porque aquela palavra, aquela semente que o Senhor semeia no seu coração, você verá ela frutificar sobre a sua vida. Ela trazia a vida de Deus sobre você. Volta lá em Oséias. Vamos lá, já vamos terminar. Nome de Jesus. Eu falei que eu ia esmiuçar, tem muita mensagem aqui. Amém? Oséias capítulo 10, versículo é o versículo 12. Isso, no nome de Jesus. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, ou seja, se você planta, você vai colher.
lavrai o campo, preparai a terra, o coração aqui para nós, porque é tempo de buscar o Senhor. A semente foi semeada, continue buscando a Deus, até que venha e chova a justiça o quê? Sobre vós. A condição, irmãos, de você plantar uma semente, você prepara a terra, você planta a semente, você vai buscar aquilo que é do Senhor, que vai dar vida àquela semente. Mas seja uma plantação, ela precisa de água. Ela precisa de água. Só que na condição natural, você pega um plantio, hoje é muito fácil, porque hoje você pode fazer uma irrigação natural. Mas há muito tempo atrás, não havia essa possibilidade. A dependência era constante de quem? Do Senhor. Haveria de vir a chuva. Uma condição de você saber esperar em Deus e saber que o Senhor virá. Essa é a nossa condição. Você preparou a terra? A semente, que é a palavra de Deus, ela foi semeada? Confia no Senhor. Aquilo a qual Deus nos dá pela sua palavra vai se cumprir. Eu vou em 2 textos que nos mostram exatamente isso. Primeiro deles, vamos em Abacuque, depois eu vou terminar lá em Oséias. Abacuque, por gentileza. Depois eu volto aqui em Oséias. Pode guardar aqui, eu vou terminar aqui. Abacuque, capítulo 2. Abacuque está um pouquinho para frente. Você vai encontrar aí Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Se você abrir em Malaquias e voltar, você encontra Abacuque. Isso. Nome de Jesus. Isso. É só você continuar à sua direita que você vai chegar. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará, não mentirá, se tardar, o quê? Espera. Querido, se nós semeamos a semente, se nós preparamos a terra, nós precisamos entender, eu preciso esperar a condição daquilo que vem do Senhor, o fruto virá. Porque se a chuva de Deus, ela virá sobre a nossa vida, esse fruto, ele vai brotar, ele vai nascer sobre a sua vida. Você pode ter certeza, é um processo. Mas para que eu possa chegar à condição do fruto, eu não posso esquecer de lavrar a terra. Não dá para você pular etapas. Não dá para você querer colher um fruto, como eu queria colher uma melancia grande, só que a terra não estava o quê? Preparada. Ela não tinha ali os nutrientes necessários. Não adiantava nada. Não tinha condição de fazer. Por isso é necessário. E aí ele vai declarar, a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará, não mentirá, se tardar, espera-o. Porque certamente, ele não vai tardar, ele não vai falhar. A nossa condição é saber, esperar e permanecer no Senhor. Que tudo aquilo que você semeia diante de Deus com fé, você pode ter certeza, você colherá no nome de Jesus. Você vai ver essa frutificação do Senhor. Você pode ter certeza. Volta lá em Oséias. Que Deus possa assim falar ao seu coração. Prepara a terra. Tira do seu coração as pedras. Aquilo que possa atrapalhar a frutificação do Senhor sobre a sua vida, tira. Fala com Deus. Se coloca diante de Jesus. Se você tirou a pedra, a semente que é a palavra, ela vai frutificar no seu coração. Semeando essa semente, você pode ter certeza, você vai ver esse fruto do Senhor, ele nascer. Porque aquilo que você precisa, Deus ele vai dar. Aquilo que você necessita, vamos colocar entre aspas, dos nutrientes, para que essa palavra, ela venha gerar um fruto. Seja chuva, Deus ele virá. Ele vai regar você, ele vai cuidando de você, ele vai dirigindo a sua vida. Aqui em Oséias, é o capítulo 6. Agora, eu vou ler o versículo 3. Diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como o quê? Como chuva. Essa chuva aqui representa a bênção de Deus. Representa a condição daquele que consegue esperar em Deus
e saber que o Senhor é fiel. E como chuva seródia que rega o quê? A terra. Para alguns entendidos, presta atenção, essa chuva serôdia é aquela chuva que vem na hora certa e no tempo que certo. Essa chuva vai vir sobre a sua vida e vai trazer uma frutificação que você nem imagina, irmãos. Eu quero ler com vocês a tradução, aquela tradução viva que eu sempre leio com vocês. É o mesmo texto, Oséias. Tem aí, Carol, coloca para mim. Acho que aí não vai ter, não. Acho que ali não vai ter essa tradução viva ainda nessa Bíblia. Mas eu vou ler aqui. Diz assim: precisamos muito conhecer ao Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo. Ele nos responderá. Presta atenção. Diz: tão certo como a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega o quê? A terra. O Senhor virá. Por isso, prepara a terra, irmãos. Aquilo que você precisa fazer, faça. Aquilo que cabe a Jesus fazer, Jesus ele vai fazer. A nossa condição é: dependa dele e espere nele. Ele virá sobre a sua vida. E você vai ver uma frutificação de Deus na sua casa. E você vai ver uma frutificação de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Ainda que tudo possa demonstrar que não haja possibilidade, que não tem essa condição, não, o Senhor virá. Aquele que semeia em relação da justiça, ceifará segundo a misericórdia, lavrai a terra. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que chova, até que Ele venha sobre nós. Que o Senhor Deus possa derramar dessa chuva sobre a sua vida. Aquela chuva que vem trazer bênção, aquela chuva que vem regar, que pode ser que vem lavar, que vem tirar toda a sujeira. Às vezes a gente vê naquela savana do deserto, tudo seco. Aí daqui a pouco começa a chover, já viu naqueles documentários? E daqui a pouco começa a ter o quê? Vida, irmãos. A chuva que vem de Deus, ela traz vida sobre você. Você pode ter certeza que Jesus possa alcançar você aí na sua casa. Que Deus possa trazer essa vida que nós precisamos, alegria, a disposição de estar na presença do Senhor, de buscar a Deus, de estar diante do Senhor e glorificar o nosso Deus dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Essa palavra que Deus ele colocou no meu coração. Por isso, esse versículo que domingo passado nós vimos, eu falei que a gente ia esmiuçar ele. Prepara a terra, querido. A semente será semeada. Dependência de Deus é necessária. Esperar o Senhor também, porque o Senhor dará o que você precisa. E vai haver frutificação de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Ele merece. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Que você possa se aproximar de Jesus. Que nessa oração agora, você possa falar para Deus: Senhor, aquilo que precisa e necessita ser tirado do meu coração. Tem pedra sobre a sua vida? Tem aquilo que vai impedir que a palavra de Deus ela possa frutificar? Muitas vezes é uma mágoa, uma tristeza, um desânimo que está no teu coração. Não, Deus, eu não quero isso da minha vida, não, Jesus. Eu quero a tua presença. Por isso, que o Espírito de Deus alcance. Você aí na sua casa também, participe conosco dessa oração, no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você, fortalecer a tua vida. Feche os olhos no nome de Jesus, Pai. Primeiro, eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Deus, essa direção veio de Ti. Oh Deus, é o Senhor que vem, Jesus, sobre a nossa vida. Meu Deus, desde domingo nós estamos caminhando nessa mensagem. E hoje, Pai, nós entendemos aquilo que o Senhor quer de nós, que nós venhamos preparar a terra. A terra precisa ser preparada, porque Deus, sementes vão começar a ser semeadas no nosso coração. E essa semente, Pai, ela vai frutificar, porque aquilo que ela precisa, Deus, para que ela possa dar vida, para que ela possa produzir o fruto, vem do Senhor. É o Senhor que vai dando esta condição. E há muitas áreas da vida do teu filho, da tua filha, que necessitam, Pai, de uma frutificação. Na casa, na família, no lar, meu Deus, no coração, na condição espiritual de fé. Muitas coisas que são pedras
precisam ser tiradas. Mas eu te peço, ó Espírito de Deus, vá falando ao coração de cada um dos teus filhos agora. Vá falando ao coração de cada um dos teus servos agora. Meu Deus, que aquilo que possa representar pedras sobre esta vida, que venham ser tiradas, meu Senhor. Que venham ser arrancadas desse coração, Jesus. Aquilo que possa estar impedindo que a tua palavra venha frutificar, Senhor. Meu Deus, o Senhor declara que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor carregou sobre si. Mas quantos não estão conseguindo crer? Porque dentro do coração há incerteza, dentro do coração há um medo, Pai. Mas eu creio que o Senhor tem esse poder de fazer mais, muito mais daquilo que pedimos, precisamos, pensamos e necessitamos. Porque no Senhor existimos e no Senhor nos movemos. Nós precisamos do Senhor agora. Esse Deus que está tirando essas pedras agora. Meu Deus, que quer ver a frutificação. Meu Deus, que quer ver a mudança. Meu Deus, que quer ver a restauração. A vida do Senhor chegando, porque quando sobre a vida de Lázaro, aquela pedra ela foi tirada, meu Deus, a tua palavra diz que a morte ela foi vencida. A morte está sendo vencida sobre a vida de muitas pessoas agora. A morte está sendo vencida sobre a vida de muitos dos teus filhos agora, porque nós temos a certeza que o Senhor é Deus. Isso, vai buscando a Ele. Você aí na tua casa, vai se colocando diante do Senhor agora. Esse é o momento de clamar, de buscar. É tempo de buscar a Deus, de depender dEle, de se envolver na presença dEle e saber que dEle vem vida, e saber que dEle vem renovo, e saber que dEle vem restauração. Então vai alcançando cada vida agora, Deus. Vai alcançando cada pessoa nesta casa, nesse lar, nesta família agora. Eu quero a tua presença, eu quero o teu poder agora, a vida do Senhor. Aquilo que vem de ti nos dá vida, Espírito Santo. Aquilo que vem do Senhor vai nos renovando, vai nos restaurando, nos ajudando, nos dando condições de prosseguir, Senhor.